Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Esta é a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio da Fundação Espírita André Luiz, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, não importa onde você esteja. Nós vamos pedindo essa licença carinhosa para que juntos, na próxima 1h30, possamos estudar a doutrina dos Espíritos, né? Essa doutrina que nos foi codificada por Allan Kardec no século XIX e que tem totais condições, por se apoiar em ciência, filosofia e religião, ela tem totais condições de ofertar as respostas para as nossas dores, para os nossos medos, para os nossos dramas, né? As respostas racionais, né? Então, esse programa é um programa feito com esse objetivo, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18h30, durante esse período da pandemia. Nós estaremos juntos aqui, dialogando, ouvindo as suas sugestões, as suas críticas, os seus elogios, mas principalmente as dúvidas que você tem sobre vários pontos, vai por assim dizer, várias questões do seu cotidiano, da sua vida, da nosso cotidiano, da nossa vida, para que possamos, à luz da doutrina dos Espíritos, trazer respostas o mais racionais possíveis para que possamos passar bem pelos nossos desafios, pelas nossas provas e pelas nossas expiações. E hoje conosco, o nosso querido amigo Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. Boa tarde ao pessoal da técnica que nos assessora, mas principalmente, como eu sempre digo, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Boa Nova, o espectador da TV Mundo Maior, pois esse programa é feito para vocês e por vocês, né? Os ouvintes são o elemento, o instrumento mais importante deste programa. Então, que tenhamos hoje um excelente programa. Que assim seja. E quem está conosco também é o nosso amigo Marcos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo o pessoal que trabalha para que o programa vá ao ar, para que a emissora vá ao ar. E boa tarde a você, caro ouvinte, caro internauta que nos acompanha. Muito obrigado por nos receber em sua casa e vamos falar de doutrina espírita, de Jesus, de Evangelho. E boa tarde a todos os nossos amigos que estão acompanhando a nossa programação e boa tarde a todos os nossos queridos técnicos da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, a nossa querida Solange, o pessoal da produção, enfim, essa grande equipe de trabalhadores da Fundação Espírita André Luiz, que tem o objetivo de apresentar para você, mesmo durante esse período em que nos encontramos, uma programação que leve paz e luz aos seus corações. Eu vou dizendo aí para o pessoal da técnica, o áudio do Marcos está muito baixo para mim, eu quase não o escuto, ok? Então, se tiver como acertar aí, eu acho que dá para dar um ganho no áudio do Marcos. Mas, para começarmos o nosso programa, é de mistéria importância que façamos uma prece, né? Para que juntos busquemos essa conexão com o divino por intermédio dos nossos irmãos espíritos de amor e de paz que acompanham a nossa jornada, né? E em comunhão com Cristo. Então, para que nós possamos fazer esta conexão de amor, nós vamos pedindo ao nosso amigo Paulo que faça por nós a prece inicial e nós o acompanharemos mentalmente. Então, vamos todos nós que estamos ligados visualmente na TV, né, ouvindo pela rádio. Então vamos nos ligar a toda essa espiritualidade maior que tem nos oferecido e nos oportunizado esta questão de podermos, por intermédio de vocês, adentrar aos vossos lares. E todos nós agora, como um único pensamento, um uníssono, possamos elevar os nossos pensamentos até as esferas crísticas e no diálogo sincero
e profundo com Cristo, agradecer. Agradecer pela oportunidade que o Pai nos deu desta vida, desta encarnação, agradecer pela oportunidade de estarmos bem, de saúde, apesar de toda esta pandemia, e agradecermos para que novamente tenhamos a oportunidade de poder agraciar a quem tenha dúvida, respondê-la satisfatoriamente. Então, desta forma, ligados todos nós, em pensamento e de coração, agradecermos ao Pai e ao Mestre Jesus. Que assim seja, que possamos todos realizar um excelente e profícuo trabalho. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos dando início ao nosso pronto atendimento desta tarde. E eu vou passando a você as maneiras que você tem de mandar aqui, de participar desse programa, né? Estamos fazendo esse programa para você, nada melhor do que fazê-lo com você. Então, você pode enviar a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, a sua colaboração sobre algum tema à luz da doutrina dos Espíritos, aqui para o 0800 979 5011, 0800 979 5011, a nossa querida Solange está lá com o coração aberto para receber a sua ligação e, eventualmente, transcrever e passar para a gente alguma questão que você quer que seja tratada aqui no programa. Outra forma que você tem de também entrar em contato conosco é o 11 2457 5011, 11 2457 5011. Agora, se você quer enviar sua questão por WhatsApp, você pode fazê-lo pelo 11 99643 3827. 11 99643 3827. E outra forma que você tem de entrar em contato conosco, de participar desse programa, é através do facebook.com/Rede Boa Nova. facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Você pode, ali tem a janela onde está sendo transmitido também pelo Facebook esse programa, e você pode fazer o seu comentário ali, a sua dúvida, que nós, com muito carinho, submeteremos aqui aos nossos queridos Paulo e Marcos para análise e resposta. Também é importante dizer que você que não está acompanhando pelo Facebook, para entrar em contato conosco são as outras ferramentas. Lembrando que esse programa está sendo transmitido por Facebook, por YouTube, pelos nossos canais fechados e abertos de televisão, pela televisão e rádio satelital, né? E através também da grande rede. Então, o aplicativo tem várias formas de você acompanhar esse programa e, mais do que isso, nós vamos já fazendo esse convite que você possa compartilhar esta boa nova com outras pessoas. Nós sabemos que, nesse momento, a quantidade de pessoas que estão vivendo um momento de intensa dúvida e de até sofrimento é bastante grande, né? Mercê dos acontecimentos que o Covid-19 está nos trazendo. Muitas pessoas estão sofrendo, amedrontadas, com crise de pânico, enfim, as mazelas humanas nesse momento acabam ganhando uma dimensão um pouco maior, e é uma grande caridade você compartilhar este programa com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus parentes, para que eles possam, através do conhecimento da doutrina dos Espíritos, ter melhores condições de atravessar esse momento em que todos nós estamos submetidos. Vamos começando aqui o nosso programa, então, com a questão da nossa irmã. Ela não falou o nome dela. Rosana Endler. Rosana Endler. A mensagem dela é longa, tá? Vocês têm passes virtuais? Ela diz que mora em Toronto e está com um problema muito sério de obsessão, né? Ela diz que é de obsessão. Precisa muito de ajuda. Sozinha não consegue resolver. É muito sério e ela pede ajuda. Desde os 30 anos, ela diz que frequentou centros espíritas aqui no Brasil, já morou em Porto Alegre, São Paulo, e frequentava um centro em Perdizes, aqui na capital.
ela não se lembra o nome do centro. Fez curso de passes na Associação Espírita de São Paulo, penso que deve ser a Federação Espírita do Estado de São Paulo, inclusive já deu passes, né? Voltou para Poá e para Porto Alegre e só frequentava as palestras. Aí depois acabou se mudando para Toronto, não no Canadá, mas Toronto, nos Estados Unidos da América. E ela disse que lá é muito difícil achar um centro espírita e está sentindo que tem alguém acompanhando ela. Quando ela fala esse alguém, é uma entidade espiritual, né? Diz que está muito ruim faz uns 3 meses, sente muita melancolia, medo, e há 3 semanas piorou bastante, né? Muita ansiedade, dor no peito, medo de dormir, pavor. Ela pode estar enganada, ela cita aqui, né? Pode estar enganada, mas tem até medo de falar, mas diz que virou para trás e viu alguém a espiando, né? Diz que pode ser engano. Faz 3 dias que ela desmaia e se deita onde estiver, né? Quando volta, nunca sabe aonde está. É horrível. Tontura, desmaio, medo. Diz que tem feito muitas orações pedindo luz e proteção. E se tem alguém com ela, ela pede que, se fez alguma coisa errada, que possa ser perdoada, né? Mas diz que está muito difícil. Bom, enfim, ela pede uma ajuda aqui, diz que ela chegou a desmaiar 8 vezes por dia, inclusive à noite, durante o sono. Diz que está muito medo. Meu amigo Paulo, o que nós podemos falar aqui para serenar um pouco o coração da nossa querida irmã Rosana Endler, que está nos acompanhando de Toronto, nos Estados Unidos? Eu acho que o áudio do Paulo está mutado, Paulo. Eu acho que você, sem querer, mutou o seu áudio. Pronto, agora nós podemos ouvi-lo. Pode começar de novo, por favor, Paulo. Desculpa. Encostei aqui no botãozinho. Sem problema. Rosana, como eu ia falando, boa tarde primeiro. Realmente é um tanto quanto preocupante essa sua colocação, né? Primeiro, porque, pelo que você relatou, você teve uma vida um tanto quanto assídua, enquanto no Brasil, né, em casas espíritas. E quem é trabalhador, estudante da doutrina, estudioso da doutrina, sabe que as portas foram abertas, né, do contato mais a miúde com a espiritualidade, né? Então, de fato, você, né, deve estar com seus canais sensitivos ainda na condição, né, que a gente fala dos canais de sintonia em aberto, e você pode estar realmente sofrendo alguma influenciação, né? Outra questão, né, é com relação a como você está lidando, como é que tem sido o seu dia a dia aí nos Estados Unidos, né? Se a condição de vida sua é tranquila ou não, porque isso também gera em nós uma preocupação que aquele que já trabalhou com mediunidade vai ter essa preocupação um pouquinho mais exacerbada. O que eu poderia te aconselhar é você primeiro, né, naquilo que é natural em nós, espíritas, é a prática, né? É você ter a prática do evangelho no seu lar, né? Como uma alternativa de você não ter uma casa espírita aí onde você se encontra, não é? Eu acho que você deveria se propor, né, em fazer o evangelho todos os dias, né, orar pelos seus mentores, os mentores da sua família, né? Em princípio, eu acho que você deve estar morando com a sua família aí. Se possível, e eles não tiverem nada contra, você convidá-los a participar desse evangelho e dedicar um pouco, né, dessas vibrações para essas possíveis entidades que estão, né, talvez lhe perturbando.
existe sim a vibração, né, à distância, né? A gente relata na doutrina de pacientes que estão impossibilitados de ir ao centro espírita, alguém que está enfermo, hospitalizado, não é? E existe essa ligação. Você pode se ligar, não é? Por exemplo, no Paz e Amor, a gente tem feito vibrações todos os dias a partir das 20 horas, 8 horas da noite, aqui em São Paulo, né? A Rádio Boa Nova também tem um momento dela da prece e tal, que você pode se ligar e acompanhar. Mas no caso nosso, do Paz e Amor, você pode, né? Às 8 horas da noite, horário de São Paulo, eu não sei, né, a defasagem de hora, você se ligar e participar mentalmente, vibrando mentalmente por você, né? Se você depois puder mandar para a rádio os seus dados completos, né? Nome completo, endereço, aonde você se encontra certinho, que nós, do Paz e Amor, nesse horário das vibrações nossas, a gente também fará por você, estendendo essa doação, né, que é não só virtual, mas existe sim. Tá bom? Espero que você entenda. Obrigado. Outra coisa que nos ocorre dizer também, querida, é a da importância da meditação, né? Aqui nós temos, durante a programação, especialmente nesse momento em que a Covid está nos visitando, nós colocamos durante a programação vibrações, harmonização pela saúde. Nada mais é do que um convite para você, ouvindo uma bela trilha sonora, se deixar envolver pela vibração, pela harmonização que está sendo feita sempre na voz de um dos comunicadores estudiosos da doutrina dos espíritos, da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, né? Nós, ocidentais, não temos a prática da meditação, mas isso é de mistério importância. E também a questão médica. Não deixe de procurar um médico. Você está citando caso de desmaios, né? Então, não deixe de procurar um médico. Existe muito preconceito, né, Paulo? Com médicos psiquiatras, por exemplo. Tem muita gente que acha que psiquiatra é médico de louco. Se for, eu sou louco. Eu vou a cada 2, 3 meses e, graças a Deus, estou indo muito bem. Então, não deixe de fazer o seu tratamento aí, minha irmã, que daqui a pouco vai estar tudo certo, tudo resolvido, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Vamos seguir aqui o nosso programa com a nossa querida Tatiane, do Rio de Janeiro. Ela diz aqui, ó, a minha irmã desencarnou no dia 8 de abril. E ela cita que era o dia do aniversário dela, né? E pergunta, essa data pode ser parte de algum acordo feito entre ela e eu no plano espiritual? Ela cita que não tem filhos, completou 38 dias no dia da passagem dela, e ela se pergunta se não pode ter algum tipo de acordo para a mãe voltar como filha dela, né? Ela disse que não gosta de lembrar do momento da passagem da mãe, né? Então ela trocou a imagem dela sem vida pela imagem dela jovem ao lado dela, da filha, com 1 ano de idade, mas ela está muito preocupada com a mãe, né? Da mãe ter chorado, sofrido bastante durante a passagem, né? Então, Marcos, o que nós podemos falar para essa nossa irmã aí? Em primeiro lugar, está melhor o áudio? Está ouvindo melhor ou está muito baixo? Maravilha, agora estou te ouvindo em áudio. Ótimo agora? Perfeito. Primeira coisa, né, para nossa irmã. Acordo no plano espiritual, algum ajuste no plano espiritual, algum planejamento no plano espiritual, somente quem sabe, né, são os nossos mentores, são os espíritos já um pouco mais evoluídos que nós, que são responsáveis, né, pela nossa encarnação, pela nossa reencarnação, que são responsáveis por todo o nosso planejamento reencarnatório. Quando, né, a nossa irmã comenta, né, que o desencarne da mãe, né, ela sente dor, ela sente saudades, ela sente tristeza, vamos sempre lembrar assim, aquele que desencarna, né, ele passa por um tempo de um turvamento, ele passa por um tempo de confusão mental, lá no plano espiritual. E se eu aqui do lado do encarnado, se eu estou aqui encarnado, eu continuo chorando por essa pessoa que desencarnou, eu continuo muito triste,
eu começo a enviar, né, para esse ente querido que desencarnou, vibrações negativas, vibrações de dor, que vou deixar a pessoa, o espírito, né, que está ali desencarnado, meu ente querido desencarnado, numa situação mais dura ainda, numa situação mais delicada, mais triste. Por quê? Já não está entendendo direito o que aconteceu, gasta um tempo para compreender o que aconteceu. E eu ainda mando energias negativas, pioro mais a situação do meu ente querido que está lá no mundo espiritual. Então, se é o meu ente querido, é alguém que eu amo, eu tenho que batalhar para lembrar, né, desse meu ente querido com amor, com carinho, com saudades. Claro, as saudades fazem parte de todos nós. Mas procurar evitar pensamentos tristes, procurar evitar pensamentos depressivos e sim mentalizar, puxa, que bom que eu vivi todos esses anos com você, como eu aprendi com você, como foi bacana ter convivido com você. E a resposta para nossa irmã é um desencarne que é muito cedo para imaginar, né, que a pessoa vai voltar como meu filho, como minha filha, vai voltar no mesmo meio familiar que eu estou, num curto espaço de tempo. A gente vê pelas leituras, pelos estudos que a gente tem, né, de obras sérias, André Luiz, obras sérias, né, de Manuel Filomeno de Miranda, de médium sério, Chico Xavier, né, de Valdo Pereira Franco e Boni Pereira, que o espírito, né, após desencarnar, ele passa uma boa temporada no plano espiritual. Ele não volta logo em seguida. Algumas exceções, tudo bem, mas são ali estudos de caso. Mas ele passa uma temporada, ele passa alguns anos ou vários anos no mundo espiritual. Então a melhor coisa para eu fazer é lembrar com amor daquele que desencarnou, lembrar com carinho daquele que desencarnou, com saudades, e sempre mentalizar que o meu ente querido esteja bem, prossiga a vida no mundo espiritual. E, de vez em quando, depois que meu ente querido estiver numa situação melhor no mundo espiritual, durante o desdobramento do sono, ou seja, quando eu estiver dormindo, eu tenho a possibilidade de encontrar o meu ente querido lá no plano espiritual. Tudo isso guiado, tudo isso trabalhado pelos espíritos que cuidam da gente, pelos nossos mentores. Não é porque eu quero, eu vou. Não funciona assim, não. São os nossos mentores, né, os espíritos que cuidam de nós, que vão promover algum encontro no plano espiritual, se for útil, se for agradável, para o encarnado e para o desencarnado. Então, a resposta rápida da nossa irmã: quem cuida da programação reencarnatória, quem sabe quando reencarna, quando não reencarna, são os nossos mentores, são aqueles que cuidam do nosso processo reencarnatório. A gente não tem como responder nem sim, nem que não. Mas a grande probabilidade, pelo tempo curto do desencarne, é que não vai voltar como sua filha, não. Como disse o médium dos médiuns, sigamos né, aqui. O Paulo, né? quer falar alguma coisa, Paulo? Só de uma pontuaçãozinha. Como disse o médium dos médiuns, o Cristo, quando estava encarnados, né, que nós retornaremos na nossa terceira ou quarta geração, né? Só para dar um estágio de tempo, né? Se é Ou seja, terceira, como no mínimo, tataraneto, é tetraneto. para neto, né? É isso aí. Não para Tataraneto, filho. tetraneto. Isso. Isso demonstra a importância de nós fazermos o bem, nem que seja por egoísmo, né? Porque nós vamos voltar para cá mesmo, gente. Então não achem que isso aqui vai continuar essa bagunça que está e que a gente não vai ter mais nada a ver com isso. Não, a gente vai voltar para cá mesmo. Então, vamos fazer o nosso bom trabalho para que isso aqui seja uma escola cada vez melhor, cada vez mais educandário, cada vez menos hospital e presídio, que é para cá que nós vamos voltar. Paulo, nós temos aqui a nossa querida, eu não sei se é Pamela ou se é Famela, porque ela escreveu com PH, né? Então você me desculpe, Famela ou Pamela. Rintel é o sobrenome dela. Ela diz aqui: o que acontece com o perispírito do bebê enquanto dorme? Ela tem uma recém-nascida, reza ao lado da recém-nascida, intuindo a bebê a se ligar com os mentores dela, né? Mas o que de fato acontece? Os mentores sempre estão com ela no sono? Ela desdobra? O que faz enquanto bebê desdobrada? Ela pode ser influenciada por espíritos obsessores assim tão novinha? O que nós podemos falar para esta mãezinha preocupada? Pamela ou Famela, né? Boa tarde. Na verdade, é assim, né? A gente aprende na doutrina que quando, né, nós nascemos novamente, ainda nessa tenra idade, nós não estamos completamente ligados
como Kardec explica, né? Célula a célula do nosso perispírito no nosso corpo físico. A gente completa essa fase de ligação aos 7 anos da nossa vida reencarnado. Então, nesse momento, é até mais fácil para o seu bebê, né? Ele já está num semidesdobramento, né? Você vai ver que muitos casos que acontecem com as crianças, de estarem brincando, né? E aí você não vê ninguém, você pergunta, e ela fala, estou brincando com o meu amiguinho, não é? Às vezes alguns falam, o meu amiguinho invisível. E é um amiguinho, às vezes, invisível mesmo, porque enquanto não finalizamos o processo reencarnatório total, a gente fica com a chamada dupla vista, né? Vemos tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Mas sim, né? Até os 7 anos, em princípio, o nosso mentor quase que acompanha-nos diuturnamente. É muito mais próximo de nós a presença dele do que depois que a gente vai entrando na fase da adolescência, ele começa a se afastar um pouco mais de nós, dando-nos mais liberdade com mais responsabilidade. A questão de sofrer ou não influenciação espiritual, isso é uma questão de compromisso, né? Se dentro do compromisso reencarnatório, né, esse espírito tiver que ter relações com espíritos a quem ele é devedor, ele pode sim. Cada caso é um caso. A gente sempre diz que até os 7 anos a espiritualidade vai municiar e vai proteger esse espírito para que ele consiga, né, deslanchar na sua nova encarnação. Mas se for uma problemática, um compromisso muito intenso de vidas passadas, pode sim, desde o reencarne, esse jovem espírito reencarnando sofrer processos, né, de perturbação, de obsessão, que se ela estiver já notando algo parecido, não é? É de bom tom que ela já procure uma casa espírita, leve o caso do seu bebê lá e eles poderão orientá-la, até sugerir o tratamento, né? Nós somos, de acordo com a idade, de uma época, pelo menos, eu vim de família espírita também, que dizia, ó, centro espírita não é lugar de criança. Hoje a gente sabe que, né, que nem lá no Paz e Amor, a partir dos 3 meses de idade, já pode, né, levar a criança para a evangelização infantil e já ir recebendo, né, aquele passe de preparação e equilíbrio para auxiliar na jornada reencarnatória. Ok, Pamela? Mas você está fazendo isso? Acho que perfeito. Deve continuar nas suas preces pedindo pelo seu bebê. É isso aí. Como todo pai, mãe, responsável que acredita, é espírita, deve fazer. Ok? É isso aí, como disse o nosso amigo Paulo, pode e deve levar até a casa espírita suas crianças, né? O que há consenso é que as crianças, aos adolescentes, o trabalho mediúnico não deve ser ofertado, né? Uma vez que estão em outro momento de suas existências, né? Estão vivendo a vida de criança, a vida de adolescente. Então, é importante viver esse momento e não passar, como diria minha avó, boa mineira que era, o carro na frente dos bois, né? Falando em boa mineira que era, e minha avó era de Uberaba, nós recebemos aqui uma mensagem de Uberaba, não assina a mensagem, então eu acho que deve ter sido a própria cidade que mandou, dizendo que está ligadinha aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio. Que coisa boa! Um grande beijo no coração dos nossos queridos mineiros, sempre ligados na nossa programação. Conosco também, Luiz Eugênio Lico, desejando uma ótima semana, sempre ligadinho. A nossa querida Deise da Cunha Manzano também está presente na nossa programação. E a Rosilda Roberta, ela gostaria de saber o que acontece com ela, porque quando ela começa alguma coisa, tipo ler um livro,
ou outra coisa qualquer, ela não consegue terminar, e isso a incomoda bastante, né? Ela é de Ipiranga, em São Paulo. O que nós podemos falar para essa nossa irmã Rosilda, Marcos? Rosilda, a gente tem que procurar trabalhar a disciplina interior, de estar focado naquilo que estamos fazendo. Como nós já somos adultos, né, nós já fazemos muitas coisas, temos muitas coisas na nossa mente, geralmente a gente começa alguma coisa pensando noutra. Então a gente não foca, a gente não dá foco naquilo que a gente está fazendo. Nós temos que dar foco. Se eu vou ler um livro, eu não tenho mais que prestar atenção na panela que está no fogo, ou na campainha que vai tocar, ou será que vai tocar, ou na conta que eu tenho para pagar, ou no filho que eu tenho que pegar na escola, ou no marido que vai chegar depois, ou na irmã que vai chegar depois, ou na mãe que vai chegar. Eu tenho que parar de pensar nos assuntos fora daquele que eu estou fazendo. Nós temos que dar foco. É uma questão de disciplina. Isso a gente não muda do dia para a noite. Isso requer exercício, isso requer concentração. Então, a nossa companheira pode aproveitar essa temporada que a gente está isolado em casa, procurar no Google, né, exercícios de concentração, exercícios de foco, para você fazer uma coisa por vez, para você fazer aquilo que você está fazendo, ficar disciplinada naquilo. Outras vezes também pode ser que você esteja querendo fazer aquilo por muitas horas, isso começa a cansar. Então reserve um horário para você fazer aquela atividade, depois você vai fazer outra atividade. E com o passar do tempo você vai expandindo, né, o teu horário dentro daquela atividade. E nós, por sermos espíritas, né, por confiarmos sempre no poder maior, confiarmos sempre em Jesus, nos espíritos amigos, procure o hábito da oração, procure o hábito de fazer o evangelho, procure o hábito de se conectar nos espíritos amigos. Para quê? Para você estar mais envolvida com pensamentos positivos, para você vibrar, né, numa faixa vibratória positiva da espiritualidade superior, e você vai sentir com isso uma calma interior, uma harmonia interior, que vai te ajudar a ficar mais concentrada naquilo que você deseja fazer. Faça essa experiência, veja no que dá. É isso aí, muita paz no seu coração, minha querida. E é bom também procurar um atendimento psicológico, viu? Às vezes pode ser alguma coisa neste campo aí e você vai ter melhorias subsequentes, né? Através de alguns exercícios que muitas vezes são recomendados por psicólogos, né? Tem a questão do TDA, né? Que não estou dizendo que é o teu caso, mas precisa ser investigado, né? Que é o déficit de atenção. Precisa ver se você traz isso desde o berço ou se é uma coisa recente. Sigamos aqui com o nosso programa. A nossa querida Ana Cláudia Valentim. Boa tarde, eu trabalho numa reunião mediúnica infantil e quando alguém pergunta, eu falo e a pessoa torce o nariz, dizendo que as crianças jamais sofrem perturbação espiritual. Nosso trabalho nessa casa espírita é muito sério há vários anos, enfim. As pessoas julgam sem conhecer, estudar. E o pior que isso é que são médiums também. Eu acho que a gente precisa tratar um pouco disso aí, Paulo. Eu não entendi se ela está nos dizendo que é uma reunião mediúnica onde crianças dão passividade, mas, de qualquer forma, o assunto é sério e demanda uma análise nossa. O que nós podemos falar a esse respeito aí, Paulo? O que você pontuou, André, realmente é importante, né? Como você bem frisou, os jovens, né, as crianças e tal, os adolescentes, eles não devem ainda participar de trabalhos mediúnicos, principalmente o chamado trabalho de desobsessão, porque eles não estão espiritualmente, conscientemente preparados para lidar com essa situação, né? Ninguém deve trabalhar, mesmo tendo uma mediunidade exuberante, não deve trabalhar num trabalho assim, chamado de auxílio e fraternidade, sem ter conhecimento profundo da doutrina, né? Do que é a mediunidade, o que é o processo de obsessão, como são feitas as ligações, né? Que é aquilo que a gente sempre comenta, né?
tudo que ocorre dentro do trabalho deve permanecer dentro do trabalho, não devemos levar os acontecimentos deste trabalho para o mundo exterior, ficar comentando, olha, veio um espírito, se comunicou aqui, disse que era, né, Pedro Álvares Cabral ou qualquer coisa que o valha, né? Com relação, o que eu acho que ela quis dizer é que ela deve participar de um trabalho que faz o atendimento de processos obsessivos de jovens, de crianças. Aí sim, no Paz e Amor, a gente também faz. Existem casos sérios em que o processo obsessivo já aparece, desde tenra idade do espírito. Nós tínhamos alguns casos de crianças com 2, 3 anos de idade sofrendo um processo obsessivo intenso. Aí sim, fazermos um trabalho para atender às necessidades desses jovens, sim. E no Paz e Amor a gente também sempre vincula, né? Nunca existe uma problemática séria dessa com um indivíduo da família. Ele pode estar extrapolando, ele pode estar colocando a problemática, né, como a gente diz, para fora, mas toda a família está envolvida nesse processo. Então, se é uma criança, dos pais, da participação dos pais, da compreensão dos pais, do estudo dos pais nesse processo, né? Então, é assim, se for um trabalho para atender jovens, perfeito, porque existe. É o que a gente diz. Em princípio, na naturalidade e na normalidade, os espíritos até os 7, 8 anos têm uma proteção, né, do seu mentor da espiritualidade, uma capa protetora, vamos dizer, maior. Depois, né, essa capa vai diminuindo porque nós temos que ter responsabilidade e consciência. Mas existem alguns casos em que o processo obsessivo já é intenso desde a tenridade. E esse espírito requer, né, o auxílio, a nossa colaboração, participação. Tá? Mas crianças, jovens, já participarem, eles às vezes ainda nem aprenderam direito a ler e escrever, já vão estar lidando com o fenômeno mediúnico, então é complicado. E como você pontuou, André, nas outras vezes, até se estiver sofrendo, analisar se não requer o auxílio de um psicanalista, de um terapeuta, né? Porque esquizofrenia é uma doença física, né, com componente espiritual, muitas vezes, mas aí a parte física tem que ser tratado pela medicina dos homens. É isso. É isso aí. E além disso que o Paulo falou, né, que é a questão da criança não ter maturidade ainda para participar de uma reunião mediúnica, sabe aqueles casos que você vê um homem de 40, uma mulher de 40, 50 anos agindo como se fosse um adolescente? Na maior parte das vezes é porque não viveu a infância e a adolescência. Então, o momento da infância e da adolescência é sagrado, é preciso haver brincadeira, é preciso haver o namoro, é preciso ver a paquera, é preciso ter os sonhos da adolescência para que lá adiante a coisa se torne mais séria, né? Sigamos aqui com o nosso programa. A nossa querida Anésia mandou um abraço da partir da cidade de Sorocaba, diz que está adorando o programa. Está conosco aqui também o Tiago Melo, que ele gostaria de uma opinião. Como que as inúmeras vidas que estão desencarnando neste momento, diante da pandemia, estão sendo recebidas no plano espiritual? O que nós podemos falar para o nosso amigo Tiago Melo, que é do centro da cidade de Guarulhos, Marcos? Tiago, se formos analisar, nós temos, né, no nosso mundo, né, encarnado por volta de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Então, o volume de desencarnes e reencarnes diários é muito grande. Então, por dia, né, desencarnam muitas pessoas e reencarnam muitas pessoas. Basta ver as maternidades, né? Você tem ali vários nascimentos todos os dias.
Basta ver os cemitérios, os crematórios, há vários enterros todos os dias. Portanto, sempre, né, que ocorre um desencarne, o desencarne não ocorre fora de hora, exceto o suicídio. O suicídio jamais foi, né, previsto pelas leis divinas. É uma opção nossa. Mas, se eu não desencarno fora de hora, significa o quê? Que no momento que eu desencarno, o meu mentor, espíritos ligados a mim, né, que trabalham comigo, não estou falando aqui espíritos familiares, mas espíritos que estão cuidando da minha encarnação, da minha reencarnação, estão cuidando de um grupo de pessoas, eles já sabem que o desencarne vai ocorrer, eles já sabem que o desencarne está em curso. Portanto, sou acolhido de acordo com as minhas necessidades, né, de acordo com o meu estado mental. Ninguém fica ao léu, ninguém fica por aí perdido sem saber o que acontece. Sempre há espíritos que estão acompanhando, espíritos trabalhadores, espíritos mentores que estão acompanhando. Então, quem está desencarnando hoje pelo Covid não está desencarnando fora de hora, né? A pessoa, o encarnado, ele tem um tempo para ficar aqui encarnado. Após esse tempo, né, de encarnado, eventos que vão promover o desencarne vão atraí-lo, ou ele vai atrair para si eventos que vão promover o desencarne. Então, a espiritualidade superior já está a par que o desencarne da pessoa X, da pessoa Y, das centenas, das milhares, das dezenas de milhares, das centenas de milhares de pessoas, vai ocorrer. Então, a equipe espiritual já está mobilizada para isso. Tá? Então, tudo vai proceder como tem que proceder. Ao desencarnar, né, vai ser feito o estágio, vai ser feito não, o espírito vai passar por um tempo de turvamento lá no plano espiritual, que pode ser de alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, depende da condição espiritual de cada um. Isso varia de acordo com a condição espiritual de cada um, mas sempre há espíritos amigos, principalmente o nosso mentor, que está acompanhando todo o processo de desencarne. É isso aí. Lembrando que os nossos amigos na espiritualidade, trabalhadores do Cristo na Terra, eles têm acesso à ciência e tecnologia que nós desconhecemos e têm condições de antever muito antes de qualquer problema, né? E participar de forma proativa, ou seja, enquanto nós estamos aqui montando os nossos hospitais de campanha, né, agora, eles já montaram esse hospital lá, esses hospitais todos, para receber esses espíritos o ano passado, já está tudo pronto para que nós pudéssemos, aqueles que passar por esse momento da melhor maneira possível, né? Ou seja, nunca estão despreparados, estão sempre preparados, né? A espiritualidade superior está sempre preparada. É isso aí. Sigamos aqui com o nosso programa, vamos falar agora da nossa querida Lourdes de Piracicaba. Ela diz assim: olá, como ficam as pessoas que em época de pandemia querem tirar vantagens? Como é que ficam essas pessoas, hein, meu amigo Paulo? Isso é interessante, né? É aquilo, né? O Cristo já disse, né? Cada um segundo suas obras. Serás julgados pelo Pai pela sua intenção, né? Às vezes você pode até não ter tido sucesso, quis se aproveitar e não conseguiu, mas nessa sua intenção você será julgado por isso. Ou como Cristo também nos fala, né? Quando tudo que ligares na terra, ligarás no céu, e tudo que desligares na terra, desligarás no céu. Então, se você tiver ligado a essa questão de se aproveitar, né, da boa fé do seu irmão, né, por causa dessa questão, né, da pandemia e tal, quando a gente aportar lá no plano espiritual, isso estará na nossa balança de equilíbrio, né? Por quê? Porque é a intenção. O que vale para nós, a situação que nos encontramos, é o quê? É de não praticarmos isso. Agora, se praticarmos, seremos, né, avaliados por essa atitude. Mas, mesmo assim, aí é aquilo, né? Nada nos dá o direito de, em vendo uma pessoa dessa, partirmos para cima dela na ignorância e tudo mais. Cada um vai ter o seu momento.
Talvez eu tenha um momento presenciando uma cena dessa, a oportunidade de puxar esse irmão ao lado e levar ele ao entendimento. Não mais do que isso, esclarecê-lo. Não mais do que isso. Vai dele, o livre-arbítrio e a responsabilidade é dele. Se ele quiser continuar nesta prática, até porque, né, pelo que a gente está falando hoje, o planeta Terra não tem anjos e nem deuses, né? É um planeta de provas e expiações, onde é povoado por espíritos imperfeitos. Então, quem não tiver pecado no mundo, que atire a primeira pedra. Quando a gente começa a se preocupar com alguém, está fazendo alguma coisa desse tipo, é porque algo dentro de nós disse: eu acho que eu já fui assim. Evoluí, melhorei, não faço mais, né? Mas se não se incomoda muito, começa a refletir, porque pode ter acontecido com você no passado, não nesta vida, mas em outros. Então é assim, é o livre-arbítrio de cada um. Ele vai ter que assumir a responsabilidade por essa atitude, né? Por isso que a doutrina espírita, eu sempre falo, ela é pródiga. Ela não proíbe eu de nada. Eu posso fazer tudo o que eu desejar. Eu brinco, às vezes, falando, é sério, eu posso chegar e matar quem eu quiser, desde que eu tenha consciência de assumir a responsabilidade do que vai acontecer comigo por esse ato dito insano, né? Paulo, o apóstolo, foi sábio quando ele sintetizou. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É assim que a gente tem que lidar com as situações. É isso aí. Como disse o Paulo, o que vale é a intenção, né? Uma empresa, por exemplo, que para a sua produção química para poder produzir álcool em gel, por exemplo, ela não está tirando vantagem, mas ela está mudando sua linha de produção para uma necessidade da sociedade e até para poder manter as suas finanças em dia, poder pagar seus funcionários, impostos. Então, tudo vai da intenção. Outra coisa que ela diz aqui, viu, Paulo? Eu acabei não passando para você, ela cita o nome de um médium conhecido e diz que esse homem, esse médium, está dizendo que coisas piores virão. Olha, minha irmã, tem uma frase tão bacana e tão profética que é: o futuro a Deus pertence. Né? E o Deuteronômio 18, ele proíbe a consulta a adivinhos. Então, cuidado com essas predições de futuro, vamos viver o hoje, vamos viver em paz e crendo que tem um Pai amoroso cuidando de todas as coisas. Vamos seguir aqui com o nosso programa. A nossa querida Anônima, ela quer saber, Marcos, por que ela vive sonhando com pessoas que já morreram e sobre o Covid-19, se estiver escrito não terá jeito, a pessoa vai mesmo? Ou seja, carimbou o passaporte, passagem está garantida, Marcos? Vamos lá. Voltando ao tema, né, do desencarne, em primeiro lugar. Todos nós, cada um de nós, né, nós temos um tempo para permanecer aqui encarnados. Né? Nós temos um fluido vital, né, que é, digamos assim, a energia que vai manter o corpo físico, enquanto atrelado ao perispírito funcional, né, os órgãos funcionando. Eu tenho um tempo previsto para eu ficar aqui encarnado, que pode ser de 50 anos, 40 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Após esse tempo previsto, eu entro, vamos dizer assim, numa fase em que, a partir de agora, eu vou desencarnar. Eu posso desencarnar hoje, posso desencarnar daqui uma semana, daqui um mês. Tem um período aí que eventos vão me atrair para o desencarne. Pode ser um acidente de carro, pode ser um atropelamento, eu posso entrar no banheiro para tomar banho, escorregar, bater a cabeça, eu posso tomar um tropicão, bater a cabeça, eu posso ter um ataque cardíaco. São várias situações. Então, a situação que nós estamos vivendo hoje do Covid não é que a pessoa reencarnou para desencarnar através de uma pandemia, por favor, hein? Isso não estava escrito em momento nenhum antes de reencarnarmos que teríamos essa pandemia agora, e essa pandemia ia levar o João, a Maria, o Antônio, o André, né, o Paulinho, o Marquinho, coisa assim. Não. Eventos
vão me atrair para o desencarne a partir do momento que eu já cumpri aquele período de anos que foi previsto pelo meu mentor espiritual, que foi previsto pelos trabalhadores de Cristo, para eu estar encarnado. E aí eu desencarno e retorno, né, para o mundo espiritual, retorno para a pátria real, que é a pátria espiritual. Então não é bem que o passaporte está carimbado, né? Não é que vai desencarnar no dia tal, a tal hora, tantos minutos, tantos segundos. Não. Eu entro no estágio que eu já cumpri o que eu tinha que fazer aqui, já chegou meu tempo, e a partir daí eu desencarno. Você comenta que você tem sonhado, né, regularmente com pessoas que já desencarnaram. A pergunta é, nesse sonho você interage com as pessoas, né? Você conversa com as pessoas, vocês conversam sobre vários assuntos, ou é sempre a mesma coisa, você só vê a pessoa daquele mesmo jeito? Para tentar entender se é uma imagem que o teu cérebro está criando o tempo inteiro, provavelmente porque você lembra dessas pessoas durante o dia, ou se você está no chamado desdobramento do sono, né? Quando nós adormecemos, o corpo físico está descansando, nós descansando, se reabastecendo, né? O cérebro está ali cuidando de reabastecer todo o organismo, reorganizar todo o organismo, e nós nos desdobramos, nós nos afastamos do nosso corpo físico e passamos a interagir no mundo espiritual. E no que eu interajo no mundo espiritual, eu vou encontrar espíritos, encarnados ou desencarnados, os dois, né? E pode muito bem ser que eu vou ali visitar parentes, que eu vou visitar pessoas que já desencarnaram. Mas se eu estou indo o tempo inteiro visitar as pessoas que já desencarnaram, que eu conheço, significa que eu estou querendo alguma informação, eu estou querendo me redimir de alguma coisa, eu estou querendo provar alguma coisa, eu estou querendo me desculpar de alguma coisa. Então, pergunta na sua mente, lá no seu interior, por que você está encontrando essas pessoas regularmente no seu sonho? Né? O que você pode ter de ligação com elas que não está resolvido, por isso vocês estão se encontrando o tempo inteiro. Então, antes de você dormir, lê o Evangelho, faça o Evangelho, converse com o seu mentor e peça para o seu mentor, durante o seu desdobramento do sono, te dar alguma orientação, te dar alguma sugestão, alguma lembrança que você vá, ao estar acordada, entender o porquê você está encontrando tanto assim pessoas. Estou entendendo que você disse que você está encontrando muitas pessoas conhecidas. Tantas pessoas conhecidas que já desencarnaram no seu desdobramento. Peça orientação para o seu mentor. Procure analisar isso. Ok? É muito bom. A nossa querida Ana Cláudia Valentim, ela nos esclarece aqui que o trabalho não é crianças médiums, mas sim é um trabalho de mediunidade voltado ao atendimento de crianças, né? Crianças que se encontram com algum problema, e, enfim, aí o grupo mediúnico se reúne para poder atender especificamente as problemáticas desse grupo. Nas casas André Luiz, nós que cuidamos de cerca de 2.000 crianças, entre aspas, né, com deficiência intelectual e física, nós temos um trabalho mediúnico voltado ao atendimento das necessidades dessas crianças. Então, está tudo certo. A Ana Cláudia Valentim aqui nos esclarecendo que o trabalho não são de crianças médiums, mas é um trabalho mediúnico voltado ao atendimento das necessidades espirituais das crianças. Sigamos aqui com o nosso programa. Quem nos manda participações aqui, vamos ver, a nossa querida Soque, do Bom Clima, não sei o que seria Soque, né? Ela diz assim: oi, pessoal querido, muito boa tarde. O que é ser hebreu? Boa tarde. Paulo, né? É isso. Boa tarde, a SOC. A SOC sempre participou como ouvinte dos nossos programas da noite, né? E é o nome dela mesmo, SOC, né? O que é ser hebreu? Ser hebreu, na verdade, hoje já não existe mais propriamente dito, né? O povo de Israel, né? O judeu era antigamente, antes das brigas, né? Que a gente brinca e fala que no Oriente Médio existem, né? Povos de uma mesma, vamos dizer assim, de um mesmo DNA, né? Por isso que
aqui no Brasil a gente brinca dizendo, né, chamando de brimo daqui, brimo dali, porque o árabe e o judeu, eles eram hebreus no passado. Eles eram todos, né, descendentes de Abraão, né, que, segundo a história, né, judaica, é o pai da raça hebreia, né, então dos hebreus, que depois foram aquilo que é normal no ser humano, né, se degladiando pelo poder, pela ganância do dinheiro, né? Aí há a formação das chamadas 12 tribos, né? E depois da questão do Cristo, né? Há a separação propriamente dita, onde aquele hebreu mais conservador, poderíamos dizer até um pouco mais radical nas posturas, onde segue né, religiosamente tudo que está na Torá, da forma que está na Torá, esse, né, indivíduo tornou-se o chamado hoje judeu, porque o próprio judeu hoje ele não diz mais que ele é uma nação, né? Que ser judeu é uma questão de postura educacional e religiosa, né? Todos nós que não somos judeus podemos nos tornar judeus. É só irmos para uma sinagoga, dizermos, principalmente se formos homens, dizermos que estamos dispostos a entrar para a doutrina judaica, a religião judaica, fazer todo aquilo que eles pedem, né? Que normalmente o jovem, né, judeu tem tudo aquilo durante as fases né, 7 anos, 14 anos e tudo, né? E aí você pode se tornar um judeu. O hebreu é o povo do Oriente Médio mais antigo que hoje, né, se dividiu entre judeu e árabe, né? Porque os dois saíram da mesma família, né, dos hebreus, que é de Abraão. Aí depois vem as 12 tribos, que se transforma, né, na Judéia, principalmente depois da escravidão do povo judeu, né? Até esse período eles eram os hebreus, né? Aí depois, quando eles são escravizados no Egito, eles continuam sendo o povo hebreu, mas depois da libertação, que eles vão em busca da chamada Terra Prometida, é que eles passam a mudar e ser judeus, mas isso ocorre principalmente depois do Cristo. O advento de Jesus, entre eles, é que começa a desenvolver essa separação, e aí depois, em 400 e pouco, lá 500 e pouco, com Maomé, que vem o islamismo, né? E aí sim eles se separam, né, totalmente de atitudes, crenças e coisas. Mas o povo hebreu nada mais é do que o judeu. E o judeu conservador e tal, ele, além de tudo, ele falava, na época, o aramaico e não o hebreu propriamente dito, né? Depois é que eles vão... Por isso, toda essa nossa dificuldade e a Bíblia, a dificuldade de interpretação e entendimento da Bíblia. Mas o hebreu é um nativo do Oriente Médio, né? Porque se você chegar e pegar um árabe da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, e ele for fazer a árvore genealógica dele, vai chegar um momento que ele sou hebreu, e é a verdade, porque era o povo daquela região. Foi separando, é isso. É interessante, né, Paulo, que essa confusão toda que se estabeleceu, né, disputa por terra, disputa por Israel, enfim, tudo começou com um testamento mal compreendido, né?
Porque Abraão teve com Agar, que era sua escrava, ele teve Ismael, e com a esposa Sara ele teve Isaac, né? Isso e lá mesmo. no Velho Testamento nós encontramos Deus, que para nós espíritas era Jesus, né? Boa parte de nós cremos que era Jesus, intuindo os profetas para que eles pudessem fazer o seu trabalho, né? Ali, no Velho Testamento, aquela citação que os filhos de Abraão herdariam a terra, né? E aí os caras acharam que era a terra física, né? Mas, na verdade, era uma herança do Deus único que Abraão estava nos trazendo, né? Um dia toda a terra seguiria o Deus único. É mais ou menos por aí, né, Paulo? É isso aí. Isso bacana. Vamos seguir aqui com o nosso querido Leonan Quintanilha, do Rio de Janeiro. Ele vai colocar o Marcos agora numa confusão, hein, Marcos? Como podemos entender, na visão espírita, o escrito em Romanos 5:12? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12, Marcos. O que nós podemos falar para o nosso amigo Leonan Quintanilha, do Rio de Janeiro? Grande abraço aos nossos irmãos fluminenses e cariocas. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar de pecado, né? Pecado. O que é pecado? Pecado, nós criamos esse conceito de pecado, assim como criamos o conceito de culpa. Para a partir daí, nós estabelecemos sentenças punitivas. Então, todo pecado exige uma punição, né? Toda a culpa, né, também vai exigir, né, um tratamento vai exigir uma prisão, vai exigir um meio de você restringir aquela pessoa. Só que vamos voltar a Deus, né? Deus é o amor supremo, Deus é a justiça suprema. Então, sendo a Deus o amor supremo, como ele poderia considerar os seus filhos como pecadores, né, como culpados? Deus jamais considera seus filhos como pecadores, jamais considera seus filhos como culpados. Deus considera seus filhos como responsáveis. Deus nos dá responsabilidades. E através dos nossos atos, que muitas vezes ou algumas vezes são irresponsáveis, Deus nos provê o quê? Deus nos provê agora oportunidades de repararmos aquele ato irresponsável. Então, pecado exige punição, né? Culpa também vai exigir uma punição. Agora, um ato irresponsável vai exigir uma reparação. Então, falando agora, né, dessa fala dos Romanos, Deus nos criou simples e ignorante, nós fomos evoluindo, vemos lá, né, passamos, né, estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, começamos a reencarnar no reino animal. Chegou o momento que já estávamos aí com os instintos bem evoluídos, já estávamos com a inteligência rudimentar bem crescida, bem ativada, entramos no reino nominal, começamos lá no Homem das Cavernas, ainda no mundo primitivo. Então, no mundo primitivo, nós ainda vemos exercitando o quê? O desenvolvimento do nosso instinto, o aprimoramento do nosso instinto, e também os rudimentos da inteligência. Começamos ali, a partir do momento que entramos no reino nominal, fomos ganhando a inteligência contínua, porque os animais, né, têm uma inteligência fragmentária somente para a vida de animal que eles levam. Eles não evoluem em termos, né, de inteligência, uma inteligência para a vida animal. Já no reino nominal, a nossa inteligência é contínua, ela não para de evoluir, vai evoluindo o tempo inteiro. Cada um de nós vai evoluindo a sua inteligência, a cada nova encarnação vai indo mais para frente. Chegou uma época que eu saí do estágio de primitivo, de mundo primitivo, e entrei no mundo de provas e expiações. A partir do momento que eu entrei no mundo de provas e expiações, que é o estágio que estamos vivendo agora, estamos caminhando para o estágio de regeneração, estamos falando aqui de doutrina espírita. A partir do momento que eu entrei no mundo de provas e expiações, já começou a valer o quê? O chamado livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, mas eu sou responsabilizado pelo que eu faço. Então, pegando esse gancho do pecado, a partir do momento que eu comecei no mau uso do meu livre-arbítrio, eu comecei a agir irresponsavelmente, eu comecei a criar situações que tradicionalmente chamamos de pecado, eu cometi pecado,
eu começo a ter que ressarcir os prejuízos que este pecado causou. Então, a gente começou no mundo de provas e expiações a viver isso. Opa, eu tenho responsabilidade de agir de forma irresponsável, eu vou ser, né, cobrado por esse ato irresponsável, vou ter que reparar este ato que ficou mal feito. É a lei de causa e efeito. De uma forma mais simples, é a lei de plantação e colheita. Se eu planto algo positivo, fatalmente eu vou colher algo positivo. Se eu planto algo negativo, fatalmente eu vou colher algo negativo. Então estamos vivenciando, vimos vivenciando já há dezenas de milhares de anos, ou talvez aí centenas de, pelo menos uma centena de milhares de anos, esse mundo de prova Oh, que tradicionalmente nós chamamos de pecado, punição, pecado, punição, pecado, punição. Muito bom. Lembrando aqui ao amigo Leonan Quintanilha, que o professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, tem programa na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio, onde ele trata da Bíblia e das traduções erradas da Bíblia, né? A palavra pecado, ela não existe. Ela foi colocada pelos concílios romanos, né? Até criaram o pecado leve, o pecado mortal, né? A palavra correta é erro, né? E para o erro sempre há o acerto. O antônimo de erro é o acerto. E essas múltiplas existências que nós vamos tendo vão nos trazendo a possibilidade de acertar cada vez mais. Sigamos aqui com a nossa amiga Cristina. Deixa eu só pontuar uma Oi, coisinha, Paulo, pois não. André, porque eu fui aqui na Bíblia olhar nos Romanos, e é interessante, né, isso que você comentou dos equívocos e tal, porque depois do que ele leu, a continuação, assim, de fato, né, antes de ser dada a lei, já havia o pecado no mundo. Quer dizer, na Bíblia, no Antigo Testamento, né, é como se antes de Moisés, né, você podia fazer tudo, Deus não nos deu as leis, né? E quando a doutrina espírita é pródiga de quando Kardec pergunta, como é que você sabe o que é certo e o que está errado? É porque já está dentro de você como espírito, né? Quando Deus criou o universo, eu sempre brinco que alguém pergunta, mas antes do Big Bang, o que ele estava fazendo? Postulando as suas leis universais. A partir do momento que ele teve todas elas corretamente postuladas, ele falou, agora eu posso criar o universo, porque ele vai andar por si só. Não preciso mais interferir, porque as minhas leis não são falhas, não são erradas, e ele vai andar por si só. Então, é como você falou, né? A doutrina espírita também é pródiga, não existe pecado. É equívoco, é erro, desconhecimento. Né? É isso aí. Vamos com a Cristina de Uberaba, ela nos traz aqui. Depois que comecei a acompanhar a doutrina espírita, fiquei fria quanto a algumas desgraças do mundo. Não sei se está certo assim, mas tipo estupro em crianças, é só um exemplo, ela diz, né? Antes ficava horrorizada e revoltada. Hoje penso o espírito que escolheu. Deve ter feito algo parecido em outra vida e agora tem que acertar seus débitos. Ela está dizendo aqui, Paulo, a Cristina, que ela está se sentindo meio perdida, né? Porque se sente assim, depois passou a estudar a doutrina e ela gostaria de ouvir a gente, né? Você, no caso em questão, para ver se ela está errada. Ela não queria se sentir fria, mas a doutrina espírita está fazendo ela se sentir assim em relação a mortes trágicas, por exemplo. O que nós podemos falar para a nossa irmã Cristina de Uberaba? Cristina, é assim, você está deglutindo, processando esse seu conhecimento, não é? Primeiro acreditas em Deus. Deus é único, onipotente, eu sempre digo, você quer substituir, não quer chamar ele de Deus? Não chame, chame de perfeito, perfeição. Né? Então, nada ocorre no universo que não esteja numa coesão perfeita. Então, essa colocação que você falou de um estupro de uma criança,
de um assassinato sem... Tudo tem causa justa. Tudo tem o motivo, né? Como disse o Cristo, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. Ele sabe que vai estar caindo. É aquilo que nós, quando às vezes estamos falando sobre processo reencarnatório e a gente, né, vai participar da nossa próxima encarnação, e aí, né, eu brinco, eu falo assim, puxa todos os nossos débitos do passado, e aí a espiritualidade mostra e fala, olha, eu acho que nessa próxima encarnação você poderia, né, se recolher, se resignar e passar por este equívoco que você vem trazendo há 500 anos. Né? Aí a gente, no nosso coisa de orgulho, vaidade, a gente vai lá e fala assim, não, não, só essa não. Olha, eu tenho umas 100 e tantas, me dá mais umas 10 aí, porque, né, para mim me cuidar, não é? Aí a justiça, que é Deus Pai misericordioso, meu filho, não vai. Esse um que eu estou te oferecendo já é muito complicado e tal. Mas aí a gente, nosso orgulho, a gente... Não, mas eu quero mais. Ele vem como pai, tá bom. Então eu vou te dar mais esse. Vou te dar 2 resgates para a gente tentar nos auto-resgatarmos. Não é? Por quê? Porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não é? E a gente, no fundo, a gente não consegue nenhum, que dirá 2. Né? Por isso que no livro Os Mensageiros, André Luiz relata a quantidade de reencarnantes falidos que retornam ao mundo espiritual sem resgatar-se de nenhuma das expiações a que foi submetido. Então, mas essa questão dela é um pouco natural em nós. Não é que ela não sente, ela sente. Só que pela compreensão, ela não se desespera, não se desequilibra, né? Porque isso não é natural para quem tem conhecimento, não é? Se eu estiver entrando numa condição, numa situação de desespero, de pânico na sociedade, e eu entrar em pânico também, qual é a colaboração que eu irei dar a esses irmãos que estão, né, todos apavorados? Então, eu tenho que manter. No início, é assim, né? No início, a gente, antes de ter conhecimento da doutrina, tudo nos choca, tudo a gente acha, né, errado, tal, é muito estressante para nós. Depois, quando a gente sabe, a gente começa a se sentir frio, não se comover. O próximo passo é: você não vai estar fria, você vai estar equilibrada e você vai arregaçar as mangas para auxiliar a quem está nessa condição. É isso. Mas é porque você tem o conhecimento. E ela não é a única. Todo espírito estudioso e praticante, quando ele está na sociedade e o resto das pessoas em seu entorno não são espíritas, né? Elas falam, eu também, e o Marcos também já ouviu, talvez o André também já tenha ouvido muito isso. Ah, você é um insensível, é porque não é com você, não é da sua família. Não, é que a gente sabe, né, que o que importa é o que o espírito, né, fez, praticou, como foi a encarnação dele, não é? Não é porque ele morreu que ele virou santo, né? Ninguém vira santo porque depois desencarna e ainda a sociedade encara assim, né? Até outro dia falavam mal desta pessoa. Ele desencarnou, ai, foi um bom pai, foi um bom isso, virou santo. E não é assim, é que a gente tem essa compreensão e não entra nesse pavor histérico, né? Daqui a pouco é isso, ela vai compreender e vai começar a se colocar à disposição. O que eu posso ajudar, propriamente dito? Não é só orar, não é só, né, vibrar por ele como espírito. E a família que ficou, né? É assim. E é bom também lembrar, né, que todos nós, espíritas ou não,
Nós estamos no estágio de provas e expiações. E o fato de sermos espíritas, nós passamos a compreender a justiça divina e após a vida de uma outra forma. Mas é muito comum a gente dizer assim, olha, na hora que o calo é o nosso, aí dói. Aí dói porque na hora que a gente tem que passar pelo nosso testemunho, nós somos absolutamente iguais a todas as criaturas. Entretanto, sofremos um tiquito menos, ou pelo menos nos recuperamos um pouquinho mais rápido, porque cremos na justiça de Deus e na vida após a vida. Olha, boa notícia para nossa irmã no início do programa, Rosane, se não me engano, que está lá nos Estados Unidos, em Toronto, e preocupada onde é que ela acha uma casa espírita. A Silvana Elia, ela colocou um link no Facebook, que você pode procurar lá, onde é o link da federação de lá dos Estados Unidos, né? Spiritist.us. Né? Entra lá no Facebook, deixa eu ver o nome dela certinho, Rosane. Entra lá no Facebook, Rosane, e procura esse post da nossa irmã, que ela está aqui te dando essa boa notícia aqui, onde você pode procurar com segurança uma casa espírita mais próxima de você aí. O Almir Salomão está mandando um abraço para todos nós, assim como a Dete Damasceno, de Natal, dizendo assim, boa tarde, prazer em recebê-los em minha casa, assistindo vocês diariamente, não me sinto só. Gratidão pelos ensinamentos. Nós é que agradecemos, Dete. Agradecemos especialmente a Jesus, que nos deu a oportunidade de esposarmos esse trabalho, né? de iluminação de nós próprios e dos nossos irmãos em caminhada. Né? E agradecemos, sobretudo, também à Fundação Espírita André Luiz, que, através da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, vai levando, espalhando esta boa nova. E aí nós convidamos você a conhecer o Clube Amigos da Boa Nova. Nós sabemos que o momento é um momento grave, onde toda a sociedade está tendo que rever, inclusive financeiramente, economicamente, né? É o momento que nós temos a oportunidade de doarmos, né? Doarmos às criaturas que têm fome do pão material, mas também fome do pão espiritual. E esta fome do pão espiritual, a Fundação Espírita André Luiz leva através da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio a todo o planeta. Então conheça lá o Clube Amigos da Boa Nova, 11 2458 3214. 11 2458 3214. Você também pode mandar um WhatsApp, 11 97261 0272. 11 97261 0272. Esse é um momento muito importante, como disse, de nós auxiliarmos materialmente as criaturas que estão em sofrimento, né? E também de ofertarmos esta visão otimista, esta visão de uma fé raciocinada à maior parte das criaturas. Então, se você puder, entra lá no site, você pode também se associar através do feal.colabore.org, feal, de Fundação Espírita André Luiz, .colabore.org, né? Você pode se tornar um sócio, auxiliando na divulgação da doutrina dos espíritos, né? Você pode contribuir mensalmente com aquilo que você puder, 20, 30 reais, um pouco mais, um pouco menos, ou você não quer ter esse compromisso, mas pode fazer uma doação espontânea, será muito bem-vinda também. Olha, não estou em condições de fazer nem um compromisso mensal, nem uma doação espontânea. Ore por nós para a gente não atrapalhar os espíritos amigos no importante trabalho que eles têm aqui por intermédio da Fundação Espírita André Luiz. A Nancy Andirá, do Paraná, ela pergunta aqui para a gente, Marcos, seria verdade que os médiuns foram pessoas pecadoras na vida anterior? Hoje, nosso tema está muito intenso na parte de provas e expiações. Todos nós, né, no nosso estágio de provas e expiações, como Paulo disse, né, somos espíritos ainda chamados de espíritos imperfeitos. Está lá a explicação no Livro dos Espíritos. Então, convidamos a nossa irmã, né, a buscar, né, o Livro dos Espíritos, que fala sobre a escala espírita, fala sobre os mundos, né, o estágio de cada mundo. Todos nós temos reajustes a executar numa nova encarnação. Como Paulo comentou, né, quando a gente vai reencarnar,
o nosso mentor vem, traz ali, né, a nossa capivara, né, tudo o que nós temos para corrigir, né, para nós evoluirmos, para nós melhorarmos, e é proposto a nós, olha, fazer tal atividade, para a gente vir reparando os erros que nós causamos, para vir reparando as faltas de responsabilidade que nós tivemos. Então, quem que é o médium ostensivo? É aquele que, quando foi preparado a sua reencarnação, né, na conversa com o seu mentor, no seu planejamento reencarnatório, foi-lhe dito, olha, você tem condições de trabalhar com a mediunidade. Se você trabalhar com a mediunidade, você vai poder resgatar de uma forma mais rápida, mais abrangente, outros saldos, outros erros, outras contas a ajustar, outras faltas de responsabilidade que você tem. Numa única encarnação, você vai poder ter um resgate mais completo, não totalmente completo. Você vai poder resgatar, né, mais erros que você tem para resgatar. Além do que, no contato com os espíritos, né, no contato com os desencarnados, no trabalho da auxílio-fraternidade, nos trabalhos de desobsessão, você vai poder vivenciar situações de outras pessoas, de outros espíritos, aprender com elas, para quê? Para quando aquilo, por acaso, acontecer na tua vida de encarnado, você poder optar por uma saída que não seja o erro. Você poder optar, graças ao aprendizado de você ter observado aquela vida, que aquele espírito relatou para você durante ali o trabalho de desobsessão, você fala, opa, eu já vi que o espírito optou dessa forma aqui, caiu no problemática tal. O dialogador para ele falou outra coisa. Eu já vou seguir aqui o que foi dito para ele, para que eu não caia no mesmo erro dele. Então, o médium não é que tem aí uma alta carga de débito, não podemos dizer isso. Todos nós temos contas a ajustar, temos erros a reparar. Todos nós temos caminhos que nós temos que retificar, que nós temos que reajustar. E a mediunidade, ela vem como um trabalho, né, uma necessidade de trabalho, mas ela nos oferta uma grande possibilidade de repararmos mais erros e de aprendermos com os erros dos outros, para nós não errarmos mais por nossa própria conta. Muito bem, sigamos aqui com o nosso programa. A nossa querida Maria Albuquerque pergunta se é verdade que Dr. Bezerra foi Zaqueu. Olha, querida, a gente sabe quem a gente é, quem a gente foi, fica no esquecimento. Se Deus nos entregou o esquecimento, eu acho que é melhor a gente não mexer nisso. Então, a gente sabe que ele foi Bezerra de Menezes e sabemos quem foi Zaqueu. Então, eu acho que a gente não deve entrar nesse campo, não, né? Eu sempre costumo dizer que o Espiritismo diz que a gente evolui, né? Eu me conheço, sei que eu não sou um anjinho de pessoa. E se eu evoluir, então, eu fui pior no passado, então é melhor não saber quem eu fui. Então, ficamos aqui na encarnação que nós nos encontramos. O Rony de Minas Gerais, meu amigo Paulo, ele pergunta se existe umbral. Gostei da pergunta. Se existe umbral, isso é o que mais os espíritas falam, não é? O próprio Chico, quando ele foi perguntado, ai, Chico, você é um médium assim, uma pessoa tão boa, quando você morrer, né, Chico, você vai para o céu. Ele chegou e brincou e falou, viu, minha irmã, viu como você também sabe? Eu vou mesmo, eu vou para o céu, para o centro espírita do umbral. É para lá que eu vou, né? O umbral é, segundo a definição da doutrina espírita, seria a relação, né, que os católicos dizem de purgatório, né? É aquela região, né, que nós todos, a maioria de nós espíritos, ou de almas, quando desencarnarmos, vamos no mínimo dar uma passadinha lá por esta região, não é? Inclusive, né, todos os postos de atendimento, de socorro, que são relatados nas obras espíritas, a começar pelo Nosso Lar, está dentro da chamada região umbralina, né? É a região de interseção, né, do plano mais difícil, da chamada região
trevosa, né? Que seria para os católicos e tal o inferno, né? Então é a região entre a parte trevosa e a parte da espiritualidade mais evoluída, mais superior do planeta Terra. O nosso lar está próximo da divisa entre o umbral e as regiões já de espíritos mais evoluídos. E essa região, né, que nós encontramos de umbral, a parte física é onde nos encontramos, né? Muito bem, parece que nós tivemos pelo menos eu estou tendo aqui uma dificuldade de acompanhar o Aqui áudio. também. Paulo. Aqui também eu vejo que ele congelou. Ok, não tem problema. Sigamos aqui com o nosso programa, já estamos nos encaminhando ao fim do programa, agradecendo aqui a Maria Lúcia, a Débora, a Maria Esther, pessoas tão queridas, estão nos acompanhando aqui. Eu acho que dá tempo rapidinho, Marcos, de tratar da questão da Débora, que é de Araraquara, né? Ela está sofrendo síndrome do pânico nessa fase do coronavírus, tá? Dizendo que está afastada do emprego, aflita em voltar ao trabalho em consulta médica. E ela pergunta como trabalhar a mente, saber que pode adoecer, e ela tem medo, né? Diz que parece que vai infartar, está o tempo todo aflita, angustiada. Como é que nós podemos diminuir a angústia dessa nossa irmã? Débora de Araraquara, Marcos. Débora e muitas outras pessoas, né? Muitos de nós, Sim. Nesse momento de isolamento social, estamos enfrentando, né, essa alta ansiedade, essa crise, esse pânico interior, por estarmos reclusos, por acharmos que virão coisas piores, mas lembremos, vai passar. Tudo isso é uma fase, logo, logo passa o efeito do vírus e a nossa vida vai retomando, né, a vida de liberdade, para nós podermos interagir com as pessoas, podemos ir para as ruas, podemos voltar ao nosso trabalho, podemos voltar às nossas atividades. Tomara que, com uma visão mais humanitária, com uma visão de caridade maior, com uma visão de amor maior um pelo outro, mais especificamente no seu caso. Então, o primeiro recurso, a prece. Na prece, eleve-se a Jesus, eleve-se ao seu mentor espiritual, coloque-se conversando com o seu mentor espiritual, peça orientação para ele. Faça o evangelho do lar na sua casa, busque no evangelho do lar, lê coisas positivas e procure um terapeuta, procure um psicólogo. Nesses momentos de crise maior, um psicólogo nos ajuda muito, um terapeuta nos ajuda muito. Às vezes há alguma descompensação hormonal, algum remedinho ali nos dá uma reequilibrada, nos dá uma colocada nos eixos. Busque um psicólogo, não deixe que isso passar, que isso raramente vai passar sozinho. Busca um auxílio psicológico, um auxílio terapêutico. E no lado da prece, do evangelho no lar, faça o evangelho no seu lar todas as noites, todos os dias. Quando vem essa agonia mais forte, quando vem a ansiedade mais forte, pega um trechinho do evangelho, lê, reflita sobre ele, ore ao seu mentor. Peça harmonia, serenidade para você enfrentar esse momento de tensão maior. Mas busque um psicólogo, por favor, meu. É isso aí. Chegamos ao final do nosso programa. Eu vou pedindo desculpa, a quantidade de mensagens, de perguntas que chegaram foi maior do que o nosso tempo em respondê-las. Então, você que não teve a sua resposta tratada aqui no pronto atendimento dessa segunda-feira, por favor, volte a entrar em contato conosco amanhã a partir das 17 horas e refaça a sua questão, que não estará mais o Marcos e o Paulo, mas estarão outros estudiosos da doutrina que certamente poderão atender a sua dúvida, a sua questão. Vamos agradecendo ao nosso querido Paulo, não sei se ele está na escuta. Muito obrigado, Paulo. Sim, me tiraram do trem aqui da linha, mas eu voltei. Desculpa aí, mas foi a internet que caiu e voltou. Uma boa semana a todas e obrigado por tudo aí. Excelente semana. É isso aí. Muito obrigado também ao nosso querido Marcos. Muito obrigado, Marcos. Ótima semana a todos. Confiemos, vai passar. Vamos aprender muito e vamos, após passar, ter um aprendizado muito melhor, ter uma convivência muito melhor. Muita paz a todos e muita confiança nessa semana. É isso aí. Muita paz a todos. Lembremos do nosso querido e amado apóstolo Paulo, tudo concorre para o bem, né?
Então, já deu tudo certo. Não é que vai dar, já deu tudo certo. Muita paz, muita luz. Um grande beijo no seu coração. Na sequência, nós temos Harmonização pela Saúde e às 18h45, o estudo do Evangelho, para que nós possamos estudar e praticar o Evangelho em nosso lar e transformar a nossa casa em um ambiente de paz e refazimento de nossas energias. Beijo no coração. Até amanhã.